Agora, para a última opção que nós temos, nós vamos aqui para a opção do questionário. Quando eu clico em questionário, ele muda as minhas opções aqui embaixo, tá? Ele funcionaria um pouco distante, mas assimilando como o Google Forms, tá? Com um pouco menos de recursos, mas seria como o Google Forms. E uma vantagem também é que, dependendo do jeito que você cadastrar a sua pergunta, o sistema vai autocorrigir, se for uma pergunta objetiva, tá? Então, aqui, a primeira etapa do questionário é, eu vou dar um título para o meu questionário. Como que o meu questionário vai chamar, tá? Então, suponhamos, foi dia do livro infantil, agora dia 18, né? Então, vamos colocar um questionário do dia do livro infantil. Dia do livro infantil. Instrução do questionário. O mesmo que fizemos lá para os outros. Responda. Data inicial. Data final. Esse limite de respostas objetivas é o mesmo que a gente faz quando nós estamos trabalhando lá no Google Forms, quando a criança vai ter a múltipla escolha. Então, por exemplo, qual foi o dia do livro infantil? Foi dia 17, dia 18, dia 19 ou dia 20? Então, nisso aí eu vou ter 4 opções. Então, é isso que corresponde a esse campo de limite de respostas objetivas. É a quantidade de opções que a criança vai ter para poder escolher ali dentro, tá? Então, eu vou deixar aqui o meu como 4, mas isso fica à vontade de vocês. Vai ser 3, 4 ou 5, 6, isso aí vai com vocês, tá? E a situação vai ser como cadastrar, ou seja, ele vai estar ativo aqui apenas dentro do módulo do professor. Dentro do módulo do aluno, ainda não, tá? Marco a minha turma e clico em incluir. Então, ele fez lá uma referência para o seu questionário, ele deu um título para o seu questionário, tá aqui. Questionário do dia do livro infantil. Agora nós vamos cadastrar a pergunta, as perguntas que irão nesse questionário. Então, ela pode ser de duas formas, ou objetiva, né, como falamos, de múltipla escolha, ou pode ser discursiva, que o aluno irá digitar a resposta, né, da pergunta. Então, vamos fazer essas duas opções. Então, a primeira aqui, qual o dia do livro infantil, por exemplo? Ordem da pergunta vai ser a primeira pergunta, a segunda, a terceira. Então, nesse caso aqui, a nossa primeira pergunta, vamos colocar ela como número 1. Clico em incluir. Dou OK. Essa pergunta ela vai ser discursiva ou objetiva? Nesse caso, queremos ela como objetiva. Quais são as opções que eu vou dar para o aluno? Opção número 1. Então, dia 17 de abril, dia 18 de abril, dia 19 de abril ou dia 20 de abril. E do lado direito, eu vou marcar qual que é a resposta correta. No caso, dia 18. Tá? Eu já deixo marcado aqui no sistema. E clico em incluir. OK. Tá? Então, eu adicionei a primeira pergunta. Tá? Tá aqui ela aqui. Depois eu volto lá. Vamos cadastrar a segunda pergunta. Vamos lá. Em homenagem a qual autor comemoramos o dia do livro? Ordem da pergunta. Se aquela vez eu coloquei a primeira, essa vai ser a segunda. Então, eu vou clicar em incluir. Dou OK. Depois que eu cliquei aqui em incluir, se ela for discursiva, eu não tenho nem que mudar nada, tá? Eu deixo aqui do jeito que está e clico em incluir. Dou OK. Tá? E volto para a minha pergunta. Então, aqui eu tenho as duas opções do meu formulário, tá? O meu formulário, o meu questionário, que chama Dia do Livro Infantil, tem duas perguntas, uma de ordem
objetiva e uma de ordem discursiva. E se eu clicar aqui em respostas, eu vou poder estar alterando essas perguntas. Tá? Vamos supor que eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. Vou clicar em respostas e posso estar alterando a minha resposta que eu fiz, tá? Fazendo as minhas modificações. Então, eu volto para a pergunta e aqui eu finalizei a minha parte do questionário. Tá? Ele está aqui listado aqui embaixo. Então, aqui na parte do questionário, eu fiz um questionário, só que ele está com situação de cadastrar, ele ainda não aparece para mim lá no sistema do aluno. Como é que eu vou fazer ele aparecer? Eu vou entrar no meu questionário e vou mudar a situação dele aqui para publicar, tá? Quando eu entro no meu questionário, além de eu poder mudar isso daqui, aparece para mim também outras opções, tá? Perguntas e respostas, que é aquela que eu já mostrei para você poder estar alterando a pergunta que você fez. E também a opção de visualizar questionário, que é para você ver como o seu questionário está ficando. Então, vamos visualizar aqui o questionário. E está aqui, né? Meu questionário está ficando assim. Você não pode interagir com ele, tá? Mas ele já te mostra como é que está ficando. Voltamos para o questionário. Vou mudar a situação dele para publicar. E vou clicar em alterar. E dou OK. Então, está aqui o meu questionário, na última opção, como publicado no portal. Então, ele está seguindo aqui essa ordem que eu mostrei para vocês. Primeiro atividade, depois material, depois aula, depois questionário. Essa é a ordem que vai seguir aqui na listagem. E dentro de cada um, como tem aqui várias atividades, ele organiza aqui para mim na ordem decrescente, tá?